Desde criança, fui tratada como a sombra da minha irmã. Enquanto ela era exaltada, eu era ignorada. Mas nada me marcou tanto quanto o dia em que fui acusada injustamente de riscar o carro do meu pai, levei um tapa no rosto e fui condenada a comer pão seco e água por uma semana, enquanto eles jantavam como reis. Anos se passaram, eu me reergui sozinha, conquistei tudo com esforço, e foi aí que eles reapareceram, como se nada tivesse acontecido. Só que desta vez, eu não estava mais disposta a ficar calada. Você não vai acreditar no que eles planejaram pelas minhas costas, e nem na forma como eu respondi. Essa história vai te deixar em choque até o último segundo. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Meus pais sempre demonstraram mais afeto e dedicação para minha irmã. Era algo silencioso, mas presente em cada olhar, em cada prato servido com mais capricho, em cada abraço ofertado em datas especiais. Enquanto ela recebia elogios por cada pequeno gesto, eu era a sombra ao fundo, a que deveria ser grata apenas por existir sob o mesmo teto. Eu aprendi a calar cedo. A não pedir, a não chorar alto, a não exigir amor, porque até isso era interpretado como rebeldia. Desde muito nova, fui moldada a ser a filha discreta, a que aceitava os restos, a que engolia seco as injustiças disfarçadas de educação rígida. Mas nada me prepararia para a noite em que o último fragmento de inocência me foi arrancado. Minha irmã tinha 17 anos e eu 15. A tarde tinha sido abafada, e ela havia saído dirigindo o carro do nosso pai sem permissão, na pressa de encontrar algumas amigas no centro. Ao estacionar de volta na garagem, riscou toda a lateral direita em um dos pilares. Sabíamos que meu pai valorizava mais aquele carro do que qualquer outra coisa, e ela ficou em pânico. Mas, ao invés de assumir o erro, esperou até o jantar para arquitetar sua saída. Estávamos à mesa, e como de costume, eu servia os pratos. Meu pai, observando o risco no carro pela janela da sala, lançou a pergunta em tom duro: quem foi que fez isso no meu carro? Minha irmã nem hesitou. Eu vi a Mariana perto do carro hoje mais cedo. Ela estava com uma chave na mão. Fiquei sem entender, mas agora acho que foi ela. A colher que eu segurava caiu no prato. Meu coração disparou, e antes mesmo que eu pudesse reagir, meu pai se levantou furioso. Seus passos foram rápidos, e tudo que senti foi o estalo ardido do tapa no meu rosto. Não houve tempo para defesa, nem para lágrimas. Ele gritou: pessoas como você não merecem sentar à mesa para se alimentar. A partir daquele momento, minha punição foi decretada. Por 7 dias, fui proibida de comer com eles. Recebi apenas um copo de água e um pedaço de pão seco, entregue de forma silenciosa no quarto. E mesmo assim, minha mãe fazia questão de me olhar como se aquilo fosse merecido. Minha irmã, por outro lado, passava os dias agindo como se fosse a vítima da história, ganhando mais abraços e palavras doces. Naqueles dias de castigo, enquanto o cheiro da comida quente invadia meu quarto, jurei a mim mesma que aquilo não seria para sempre. Que um dia eu sairia daquela casa, e nunca mais mendigaria amor de ninguém. O tempo passou e, ao completar 18 anos, saí com o pouco que tinha. Nenhum apoio, nenhuma despedida calorosa. Apenas uma mala, minha identidade e a dor de uma infância rejeitada. Trabalhei em pequenos escritórios, dormi em quartos alugados com paredes mofadas, mas nunca deixei de estudar. A dor me moldou. A raiva me moveu. E a fome, não há de pão, mas há de respeito, foi o que me manteve viva. Com esforço e dedicação, me formei em contabilidade. Era como se, pela primeira vez, alguém olhasse para mim como mais do que a filha desobediente. Eu tinha valor. E isso me impulsionou. 2 anos depois, estava ocupando o cargo de diretora executiva de uma das maiores empresas do estado. Meu salário era mais alto do que eu jamais sonhei, e consegui comprar meu próprio apartamento e um carro que me dava orgulho, não pelo luxo, mas pela simbologia. Por anos, mantive apenas o contato necessário com meus pais e minha irmã. Datas formais. Mensagens frias. Era como se o passado tivesse sido enterrado, mas não esquecido.
Nunca esquecido. Então, um dia, recebi uma mensagem em uma rede social. Meus pais e minha irmã queriam marcar um almoço. A justificativa era frágil, temos sentido sua falta que não colava. Algo em mim hesitou. Mas outra parte, talvez a parte ferida, ou a parte pronta para ver o que havia mudado, decidiu aceitar. No dia marcado, cheguei pontualmente. Eles já estavam sentados. O olhar crítico da minha mãe foi o primeiro a me atingir. Meus pais trocaram olhares quando viram o carro que eu estacionei. Minha irmã franziu a testa. Esse carro, é seu mesmo? Ela perguntou, com um meio sorriso debochado. Parece alugado. Meu pai completou, deve ser emprestado. Duvido que consiga pagar algo assim. As risadas veladas começaram, junto de piadas sobre meu cabelo, minhas roupas, minha postura. Era como se os anos não tivessem passado. Eles ainda me viam como a mesma menina de 15 anos, frágil, calada, invisível. Até que a campainha da casa dos meus pais tocou. Um jovem entrou, vestindo uma camisa simples, com os olhos atentos. Era o namorado da minha irmã. Ao me ver, congelou. Arregalou os olhos e, num gesto automático, quase tropeçou no próprio passo. Você? Ele disse. Você é a diretora da empresa onde comecei a trabalhar essa semana. O silêncio que se fez à mesa foi imediato. Minha irmã empalideceu. Minha mãe derrubou a taça de vinho. Meu pai apenas me encarou, como se visse um fantasma. Naquele instante, percebi, a história estava prestes a virar. E eles, finalmente, iriam colher o que plantaram. O silêncio que se formou após a fala do namorado da minha irmã foi quase sufocante. Ele continuou parado, como se tivesse cometido um erro grave ao reconhecer publicamente quem eu era. Olhava para mim com respeito, mas também com uma pontinha de medo, não por mim, mas pela situação em que havia se colocado sem querer. Minha irmã tentou sorrir, como se quisesse fingir que nada demais tinha acontecido. Diretora? Jura? Ela riu, nervosa. Mas, você é nova. Muito nova. Deve ter se confundido. Ele se aproximou da mesa devagar, ainda desconcertado. Seus olhos iam de mim para ela, depois para meus pais. Não estou confuso. Eu assisti à apresentação de boas-vindas ontem. Ela é a responsável pelo setor financeiro da empresa. Uma das principais executivas. Aliás, ele me olhou de novo, surpreso com a própria lembrança. Você é quem apresentou os números de crescimento da empresa nos últimos 2 anos, não foi? Concordei, calmamente. Permaneci serena, mas por dentro, algo queimava. Não de raiva. Era uma sensação nova. Justiça. Algo que durante anos me parecia impossível. Minha mãe pigarreou, desconfortável. Que surpresa, não é? Ela disse, tentando soar simpática, mas falhando miseravelmente. Não sabíamos que você tinha conseguido tanta coisa. Ninguém perguntou. Respondi sem agressividade, apenas constatando o óbvio. Meu pai me lançou um olhar duro, como se minha resposta fosse uma provocação. Ainda era difícil para ele aceitar que eu não tinha mais medo. Mas eu não estava ali para provocar, estava ali para ver até onde eles iriam, agora que a verdade estava escancarada na frente deles. Bem, disse ele, tentando retomar o controle, não é como se você tivesse sido uma filha fácil. Sempre foi rebelde, difícil, cheia de vontades. As palavras me atingiram como uma pedra fria, mas respirei fundo. Não era surpresa. Ainda tentavam me colocar no papel da ingrata, da errada. E mesmo assim, consegui tudo isso. Respondi com firmeza. Então talvez vocês tenham julgado errado desde o início. O namorado da minha irmã sentou-se, visivelmente desconfortável. A comida foi servida logo depois, mas ninguém tocou nos pratos. O constrangimento era palpável. Eu sempre achei que ela exagerava nas histórias, ele murmurou, apontando discretamente para minha irmã. Mas agora, vendo vocês assim, acho que subestimei muita coisa.
Ela ficou vermelha na hora. Cala a boca, Henrique. Sussurrou entre os dentes, furiosa. Isso não é da sua conta. Ele a encarou, dessa vez com menos paciência. Não. Então por que você sempre disse que ela era a ovelha negra da família? Que tinha fugido de casa porque era preguiçosa, que dava trabalho e que vivia de favor. Meus pais congelaram. Minha irmã abaixou a cabeça. Vocês nunca contaram para ele o que aconteceu de verdade, né? Perguntei, olhando diretamente para os três. Nunca contaram que vocês me deixaram uma semana comendo pão e água por causa de uma mentira? A taça que minha mãe segurava escorregou da mão e quebrou no chão. Um estilhaço atingiu o pé da mesa, mas ninguém se mexeu para limpar. Os olhos de Henrique agora estavam cravados neles, como se finalmente estivesse enxergando quem eram. Espera, isso é sério? Ele perguntou, olhando diretamente para minha irmã. Ela tentou inventar uma desculpa, mas balbuciava. Foi um mal-entendido. Eu era jovem. Eu, e o tapa. Também foi mal-entendido? Acrescentei, ainda com a voz calma. Porque aquele dia foi a primeira vez que entendi que vocês nunca me amaram. E foi também o primeiro dia em que prometi a mim mesma que mudaria meu destino. Henrique se levantou, puxando a cadeira para trás. Desculpem, mas acho que perdi o apetite. Henrique. Minha irmã o chamou, mas ele já estava se afastando. Me virei para encarar meus pais. Pela primeira vez, vi algo diferente no rosto deles. Não era arrependimento. Era medo. Não porque eu tivesse algum poder sobre eles, mas porque a imagem que construíram para o mundo estava começando a desmoronar. Vocês queriam um almoço de reconciliação? Perguntei. Então me digam, estão preparados para me olhar como eu sou agora? Ou ainda veem a menina de 15 anos a quem podiam humilhar sem consequências? Eles não responderam. Nem precisavam. O constrangimento e o orgulho ferido falavam por eles. Mas aquela era só a primeira camada de uma verdade muito maior. A visita inesperada, a reação de Henrique, o incômodo deles, tudo isso era apenas o começo. Algo em mim dizia que aquele encontro tinha outro propósito. E que eles não estavam ali só para matar a saudade. O almoço havia terminado há 2 dias, mas o gosto amargo ainda pairava sobre mim. As expressões deles, o silêncio desconfortável, os risos forçados diante do meu carro e, claro, o choque quando Henrique me reconheceu como diretora, tudo aquilo ainda girava na minha mente como peças de um quebra-cabeça mal encaixado. Mas havia algo pior que o desconforto, a intuição. Aquela voz insistente dentro de mim dizia que o encontro não tinha sido apenas uma tentativa de reconciliação. Meus pais e minha irmã não mudaram do dia para a noite. Eu sabia disso. Eles não davam ponto sem nó. Foi então que, no meio da minha rotina na empresa, enquanto revisava documentos no fim da tarde, alguém bateu suavemente à porta da minha sala. Era Henrique. Vestia o uniforme da empresa e trazia uma expressão hesitante, mas determinada. Oi, você tem 1 minuto? Concordei e fechei a pasta diante de mim. Ele entrou, fechou a porta e se aproximou com cuidado, como se aquele ambiente exigisse outro tipo de comportamento, mais sério, mais direto. Eu devia ter falado isso antes, começou ele, nervoso, mas depois do almoço, eu senti que precisava te procurar. Isso não pode ficar engasgado. Me ajeitei na cadeira, em silêncio. Ele precisava dizer, e eu precisava ouvir. Na semana passada, fui buscar a Fernanda na casa dos seus pais. Cheguei um pouco antes, e enquanto ela se arrumava, fiquei no carro, com os vidros abertos. A janela da cozinha também estava aberta, e eu ouvi uma conversa entre seus pais e sua irmã. Ele hesitou, talvez tentando poupar palavras que já doíam por si só. Estavam falando sobre você. Sobre o plano, como chamaram. A ideia era te convidar para um almoço, fingir arrependimento, fingir saudade, e durante esse reencontro, convencer você a financiar um carro novo no seu nome. Fiquei estática. Não havia surpresa. Apenas a confirmação do que meu instinto já gritava.
Sua mãe dizia que bastava agir com doçura, que você se comoveria. Seu pai falou que, com o seu histórico de crédito, o carro seria aprovado em um piscar de olhos. E depois, bem, depois eles não se importariam em pagar. Se você ficasse com a dívida, problema seu. Engoli seco, o estômago revirando. Henrique continuou. Fernanda riu e disse que você provavelmente nem questionaria. Que faria tudo quieta, como sempre fez. Meu peito se apertou com aquela lembrança. Eles ainda me viam como a adolescente calada de antes, como alguém sem coragem de dizer não. Eu pensei em confrontá-los, disse-ele, mas não quis brigar dentro da casa deles. E confesso que, por um segundo, achei que talvez estivessem apenas exagerando. Mas no almoço, quando vi a maneira como te trataram, como ficaram incomodados com seu sucesso, eu soube. Não era exagero. Era um plano real frio. Calculado. Olhei para ele por longos segundos. Nenhuma lágrima caiu. Não mais. A dor tinha sido substituída por uma lucidez incômoda, mas necessária. E por que me contar agora? Perguntei, com a voz baixa. Porque eu não conseguiria dormir se ficasse calado. Ver o que fizeram com você e não dizer nada seria me tornar cúmplice. E também, ele respirou fundo, terminei com a Fernanda. No mesmo dia do almoço. Não falei o motivo, mas ela deve imaginar. Eu vi quem ela realmente é. E, sinceramente, não dá pra me envolver com alguém que se diverte enganando a própria irmã. Houve um momento de silêncio entre nós. O barulho abafado dos telefones do andar de baixo preenchia o ambiente, enquanto do lado de fora a noite começava a cair. Você não merecia isso, Mariana, disse ele. Nenhuma filha merece. E eu queria que você soubesse que tem alguém do seu lado. Mesmo que agora isso não mude muita coisa, achei que você precisava ouvir da minha boca. Concordei, com os olhos firmes. Mudou, sim. Obrigada por ter coragem. Por não fingir que não viu. Ele se levantou, pronto para sair, mas antes de alcançar a porta, parou e me olhou por cima do ombro. Eles não sabem com quem estão lidando agora. E acho que logo vão descobrir. Fiquei ali, sentada, olhando para a porta fechada depois que ele saiu. A confirmação que recebi foi como um gatilho. A decepção que restava foi substituída por uma sensação de alerta. Eles planejaram me usar. Mais uma vez. Mas agora, a diferença era que eu estava pronta. E não seria mais passiva diante de nada. Eles tinham feito um movimento. Agora era minha vez. O silêncio dos dias seguintes ao almoço dizia tudo. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Era como se, mais uma vez, eu tivesse sido descartada. Mas dessa vez, por não ter servido ao plano deles. Por não ter sido útil. E essa ausência não doía. Ao contrário, me fortalecia. Henrique havia me dado a peça que faltava para fechar o quebra-cabeça. Aquele almoço não era sobre saudade, nem reconciliação, muito menos amor de família. Era sobre interesse, pura e simplesmente. Eles queriam me usar. De novo. Como fizeram quando me deixaram à margem, me punindo com pão seco e silêncio. Como fizeram quando me empurraram para fora da própria casa sem culpa, sem remorso. E agora, quando descobriram que eu havia vencido sozinha, tentaram estender a mão. Não para me abraçar, mas para puxar o que consegui com suor. Eu precisava encerrar aquilo. Mas dessa vez, em meus termos. Foi num domingo à tarde que decidi ir até a casa deles. Não avisei. Apenas bati a porta, como quem visita conhecidos distantes. Minha mãe foi quem atendeu. Teve um breve sobressalto ao me ver. Mariana? Está tudo bem? Agora está. Ela me deu passagem, e logo meu pai e Fernanda apareceram na sala. Os três me encararam com expressões confusas, mas ainda com um fundo de expectativa. Eles não sabiam ao certo porque eu estava ali, mas com certeza esperavam que eu tivesse mudado de ideia. Eu me sentei com calma, cruzei as pernas e os olhei com uma serenidade que vinha de anos de cicatrizes escondidas.
Eu vim porque tem algo que vocês precisam ouvir. Algo que já sei há alguns dias. Meu pai franziu o senho, minha mãe se ajeitou no sofá, e Fernanda cruzou os braços, impaciente. Eu sei de tudo. Sobre o plano. O almoço. O teatro. Sei que vocês queriam me convencer a financiar um carro no meu nome. Sei que riram disso antes mesmo de me verem. Que nem sequer sabiam como estava minha vida até aquele dia, e ainda assim já tramavam como me usar de novo. O silêncio foi imediato, mas o rosto deles disse tudo. Fernanda arregalou os olhos por um segundo, depois fechou a expressão em raiva. Minha mãe ficou pálida. Meu pai apertou os punhos nos braços da poltrona. Quem te contou essa besteira? Foi a primeira reação do meu pai, já erguendo o tom de voz. Não é besteira. É verdade. E quem me contou foi alguém que estava dentro da casa de vocês quando vocês acharam que ninguém ouvia. Henrique. Fernanda se levantou de súbito, como se levasse um tapa invisível. Aquele traidor. Cuspiu. Ele não tinha direito. Ele teve dignidade, rebati, firme. Coisa que vocês perderam há muito tempo. Minha mãe tentou intervir, em tom manso, falsamente ofendido. Mariana, está tudo fora de contexto. Era uma conversa informal. Só estávamos comentando a situação. Comentando? Vocês estavam rindo. Desdenhando da minha boa vontade que nem sabiam se ainda existia. Apontei para os três, um por um. Até aquele almoço, vocês não faziam ideia de quem eu me tornei. Não sabiam onde eu trabalhava, o que eu fazia, onde morava. E mesmo assim, sentaram e planejaram como iriam me usar, contando com a mesma submissão de quando eu tinha 15 anos. Meu pai levantou-se com um rosto ruborizado, a voz carregada de fúria. Você está desrespeitando a sua família. Desrespeito é o que vocês sempre fizeram comigo, respondi, me levantando também. Eu era só uma sombra útil, uma ferramenta. Só lembram que sou da família quando precisam de algo. Fernanda veio até mim, olhos semicerrados, os braços cruzados. Então veio aqui para dar show? Para nos julgar. Grande coisa virou diretora. Não passa de uma ingrata. Fria. Arrogante. Sorri, um sorriso leve, quase de pena. Não sou arrogante. Sou livre. E vocês não conseguem lidar com isso. Minha mãe se aproximou, mas sem a coragem de me tocar. Você podia ajudar. É sua irmã. Sua família. Eu tentei ser filha durante anos. E vocês escolheram me excluir. Me punir. Me calar. Agora que sou alguém por mérito próprio, não sou mais útil para vocês. E o mais triste é que nem tentaram disfarçar direito. Olhei em volta. Aquela sala onde tantas vezes fui silenciada agora parecia pequena. Apertada. Sem força sobre mim. Eu não vim para brigar. Vim para deixar claro que sei de tudo. E que não vou aceitar nenhum movimento de vocês na minha direção. Nenhuma tentativa de empréstimo, de financiamento, de aproximação falsa. Se tentarem usar meu nome, minha assinatura, qualquer dado meu, vocês terão problemas legais. Meu pai ia falar, mas engoliu as palavras. Eu não sou mais aquela adolescente de antes. E vocês, infelizmente, continuam os mesmos. Só que agora, estão diante de alguém que aprendeu a dizer não. Virei as costas e saí. Nenhum deles me acompanhou até a porta. E dessa vez, eu não esperava por isso. O sol da tarde me bateu no rosto quando entrei no carro. Respirei fundo. O ar era leve. Pela primeira vez, eu havia confrontado o passado sem me curvar. Eles estavam furiosos e impotentes. Porque não podiam mais me punir. Não tinham mais poder. E sabiam disso. Mas uma intuição persistia, eles não aceitariam a derrota tão fácil. E se tentassem de novo, eu já estaria preparada. Meses se passaram desde a última vez em que pisei naquela casa.
A conversa dura, o confronto direto, o silêncio pesado que se seguiu, tudo ficou gravado como o encerramento de um ciclo. Mas, diferente do que esperavam, eu não voltei. Não me desculpei. Não abaixei a cabeça. Apenas segui minha vida, firme no meu caminho. Durante esse tempo, mergulhei no trabalho. Fui promovida, reconhecida em um evento interno como destaque do ano no setor financeiro da empresa. Meu nome, que antes era ignorado pelos próprios pais, agora circulava em reuniões de diretoria, em projetos de expansão, em decisões estratégicas. Eu estava exatamente onde merecia estar. Foi então que, do nada, os sinais começaram a surgir. Primeiro, uma mensagem sutil da minha mãe: "Oi, filha. Como você está? Por aqui as coisas não estão muito fáceis. Seu pai teve um problema no trabalho. A empresa está fazendo cortes e, enfim, estamos tentando nos reorganizar." Ignorei. Não por falta de empatia, mas por conhecimento de causa. Aquela não era uma mensagem inocente, era o prenúncio de um pedido. Depois veio a mensagem do meu pai, mais direta: "Sei que tivemos diferenças, mas ainda somos família. Sua irmã está enfrentando dificuldades. Já procurou emprego em vários lugares, mas está tudo complicado. Você poderia dar uma ajuda nesse momento?" E por fim, a de Fernanda: "Engraçado como a vida muda, né? Agora que você tem tudo, podia retribuir um pouco. Afinal, família é para isso. Ou você só pensa em você?" Foi nesse momento que percebi: o orgulho deles começava a ruir. O castelo construído sobre favoritismo e desprezo estava desmoronando. E agora, sem o chão que sustentava as mentiras, restava a hipocrisia de quem um dia me chamou de ingrata e agora exigia ajuda. Mas o que eles não sabiam era que o tempo me ensinou algo valioso: compaixão não é o mesmo que submissão. E perdão não é cegueira. Decidi responder apenas uma vez. Curta. Direta. Vocês estão apenas colhendo o que plantaram. Na manhã seguinte, fui até a casa onde cresci. Levei comigo um saco de pão amanhecido, comprado de propósito numa padaria do bairro, e 2 galões de água mineral. Bati à porta. Minha mãe abriu, surpresa. Meu pai apareceu em seguida, o rosto cansado. Fernanda surgiu do corredor, de moletom, desarrumada, com olheiras profundas. Entreguei os itens nas mãos da minha mãe. "Trouxe para vocês", disse, encarando cada um. Pão e água. A mesma refeição que me deram durante uma semana inteira quando acreditaram em uma mentira da Fernanda. Achei que agora, já que estão em dificuldades, seria simbólico retribuir. Minha mãe empalideceu. Fernanda franziu o senho, indignada. "Você só pode estar brincando", cuspiu, com desprezo. "Isso é mesquinharia." Mesquinharia foi me humilhar quando eu era adolescente, quando tudo que eu precisava era amor. Hoje, isso aqui, apontei para o saco de pão, é a justiça poética. Meu pai, com a voz baixa e rouca, arriscou um comentário: "Você está se tornando uma pessoa amarga, Mariana." Vingativa. Dei um passo à frente. Amarga? Talvez. Mas vocês é que me ensinaram o sabor. E se estou devolvendo algo hoje, é exatamente o que recebi de vocês: desprezo, punição e silêncio. Coloquei os galões de água no chão da varanda e voltei a encará-los. Eu venci sem vocês. Vivi com fome, com medo, com abandono. Trabalhei dobrado, me reconstruí, chorei sozinha. E agora, vocês querem minha ajuda? Não porque me amam, mas porque precisam. Porque a filha invisível virou uma solução conveniente. Minha mãe finalmente soltou a primeira lágrima. Mas não era pela dor que causaram. Era pela vergonha de estarem expostos. Eu só queria que vocês sentissem, por um dia, o que eu senti naquela semana. A exclusão. A solidão. O vazio. Eu soube ali que vocês me viam como alguém descartável. E por muito tempo, achei que o problema fosse eu. "Mariana, chega", disse Fernanda, trêmula. "Você já fez o show que queria.
Agora vai embora. Com prazer. Virei as costas e caminhei até o carro. Não olhei para trás. O portão se fechou com o som exato de um ciclo encerrado, não pela dor, mas pela consciência. Eu não era mais aquela menina. Não esperava mais justiça de quem só sabia machucar. Na varanda, os três ficaram em silêncio. Pela primeira vez, sem argumentos, sem gritos, sem controle. Apenas com o que restava, as migalhas de uma família que quebrou sua própria base. E que agora sentia o gosto seco daquilo que um dia serviu à filha que rejeitaram. Foi naquele momento, enquanto olhavam para os pães e os galões de água no chão, que algo começou a se romper. Mesmo sem dizer uma palavra, eles sabiam. Eles tinham sido os culpados de tudo. Naquela tarde, ao deixar o saco de pão e os galões de água na varanda da casa onde cresci, senti o ciclo finalmente se fechar. Não havia gritos, nem escândalos. Apenas silêncio. Um silêncio pesado, que ecoava tudo aquilo que nunca foi dito, tudo que foi ignorado, e que agora se tornava impossível de esquecer. Mas quando cheguei em casa naquela noite, tirei os sapatos e me olhei no espelho da sala. E ali, entre o orgulho e o alívio, senti algo se movimentar dentro de mim, a certeza de que eu jamais me tornaria como eles. Por mais que tivessem me machucado, por mais que tivessem virado o rosto quando eu mais precisei, eu não carregaria o mesmo veneno. Não retribuiria o abandono com abandono. Eu não havia vencido tudo aquilo para ser igual. Havia vencido para ser livre. E livre, eu podia escolher. E eu escolhi ser maior. Na manhã seguinte, abri o notebook e comecei a tomar providências. Analisei minha planilha de gastos, refiz meu planejamento financeiro e determinei um valor fixo, o suficiente para pagar 3 meses de despesas básicas, luz, água, mercado, da casa dos meus pais. Não mais do que isso. Nada de carro novo, luxo ou extravagância. Apenas o essencial para que pudessem respirar e recomeçar. Em seguida, enviei um e-mail. Frio, objetivo, sem apelos emocionais. Vocês terão as próximas 3 contas de luz, água e gás pagas por mim. Também incluí uma compra de mercado com itens básicos que chegará nos próximos dias. Fiz isso não por arrependimento ou obrigação. Fiz porque escolhi não ser como vocês foram comigo. Além disso, conheço 3 empresas que estão contratando para cargos administrativos e operacionais. Entrei em contato com os gerentes e indiquei seus nomes. Se desejarem trabalhar, terão oportunidade. Essa é a única e última vez que faço algo por vocês. A partir daqui, cada passo depende de vocês. Mariana. Nenhuma resposta chegou nos dias seguintes. Mas eu sabia que eles haviam lido. O sistema da plataforma indicava a visualização do e-mail. A entrega no mercado foi recebida. As contas, pagas. E as indicações, aceitas. Pouco mais de uma semana depois, recebi uma ligação de uma das empresas que indiquei. Era o gerente do setor de logística, informando que meu pai havia comparecido à entrevista e começaria como auxiliar interno no mês seguinte. Minha mãe foi aceita como recepcionista temporária em uma clínica médica. Fernanda, após muitas idas e vindas, conseguiu um estágio administrativo, o primeiro trabalho de sua vida. Nenhum deles me agradeceu. Mas eu também não esperava. Porque aquilo nunca foi sobre reconhecimento. Foi sobre justiça interior. Sobre romper o ciclo de ódio e desprezo. Eu havia feito a minha parte. Não para satisfazer ninguém, mas para deixar claro que minha evolução não me permitia mais carregar a mesma escuridão. O tempo passou. As mensagens diminuíram. Não houve pedidos adicionais, tampouco convites para visitas ou reencontros. Era como se, enfim, tivesse entendido que eu não estava disponível para ser salva ou sacrificada novamente. Mas algo começou a mudar. Aos poucos, discretamente. Meses depois, recebi uma carta. Escrita à mão, em papel simples, sem envelope personalizado. Era da minha mãe. Mariana, não sei se você vai ler. Talvez nem queira. Mas precisava escrever.
Desde que você apareceu aqui com aquele saco de pão e os galões de água, algo em mim desmoronou. Na hora, fiquei irritada, envergonhada, confusa. Mas depois, em silêncio, vi tudo com outros olhos. Você não trouxe só pão e água. Trouxe a lembrança de quem fomos com você. E hoje, ao olhar para trás, percebo que erramos em tudo. Criamos uma filha forte, mas fomos fracos com ela. Colocamos amor seletivo na balança e cobramos de quem só queria um lugar à mesa. Você não tinha obrigação nenhuma. Ainda assim, estendeu a mão. E isso nos desmontou. Não espero perdão. Não espero reaproximação. Mas espero que você saiba que, mesmo que em silêncio, reconhecemos tudo. Você venceu. Não apesar de nós, mas apesar da dor que nós causamos. Sua mãe. Dobrei o papel com cuidado e o guardei em uma caixa de lembranças, onde mantenho apenas aquilo que quero lembrar e não o que quero reviver. Aquela carta não apagava o passado. Mas era o primeiro gesto de verdade em muito tempo. Nunca respondi. Nunca mais voltei. Mas também nunca mais carreguei culpa ou rancor. Hoje, vivo minha vida com leveza. Com a consciência limpa. Com o coração em paz. Não fui feita para ser igual a eles. Fui feita para quebrar o ciclo. E quebrei. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e familiares. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias reais e emocionantes como essa. E agora me conta, você teria feito o mesmo que a filha fez? Teria ajudado ou virado as costas depois de tudo que viveu? Quero muito saber sua opinião. Ah, e me diz também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, porque eu vou passar nos comentários e deixar um coração especial para quem estiver participando. Sua interação é muito importante para mim. Obrigado por estar aqui.